eu queria entender um pouquinho melhor como que se dá a aproximação com os indígenas que vocês têm trabalhado. Vocês mencionam em algum momento que vocês trabalharam com os indígenas da etnia Tupari, por exemplo. E como que se dá, assim, o reconhecimento dessa contribuição no resultado final, nos artigos, nas comunicações, como que é essa aproximação com essas comunidades e como que isso aparece na formulação, nos produtos, digamos assim, né? Nos textos, nas falas, etc. Então, eu posso dar um exemplo de um lugar onde eu estou trabalhando agora, que está no Alto Xingu, no território indígena do Xingu. Eu estou trabalhando lá com um colega, um professor, né, Michael Heckenberger, que trabalha lá desde o começo dos anos 90, lá com os Quikuro, fazendo uma pesquisa realmente colaborativa com os indígenas. Né? Foi um dos primeiros, na verdade, de ser desenvolvido aqui no Brasil, realmente como uma parceria indígena, né? As indígenas, tipo, atrás das perguntas de pesquisa, né? E, tipo, e fazendo arqueologia para eles também. Então, o que o Mike Heckenberger, né? Sua equipe, os Quikuro, tem nos últimos anos, é que naquela território do Xingu, você tem populações pré-coloniais que eram quase 10 vezes maiores, ao redor do ano 1500, e que hoje em dia a gente vê esses sítios arqueológicos como grandes aldeias, né? Mas são aldeias que são basicamente iguais às aldeias dos Quikuro, né? E dos xinguanos. E você tem uma continuação, digamos, cultural, basicamente, né? Entre os povos que estavam lá na época pré-colonial e hoje em dia. E hoje em dia, essa região toda do Alto Xingu está sendo extremamente ameaçada pelo desmatamento, pela mudança climática, né? Se você veja uma fotografia aérea do território indígena do Xingu, é tipo uma ilha de floresta dentro de uma área totalmente desmatada, circundado por geralmente são campos de soja, né? De plantações de soja. E isso tá começando a ameaçar a sua cultura numa maneira muito assustadora, né? Eles não conseguem mais plantar tanto mandioca, estão perdendo sua floresta, seus recursos por causa dos incêndios que estão acontecendo, porque a floresta lá está secando por causa desse desmatamento. E agora, nós arqueólogos, né, nesse projeto, eu fui convidada, né, para começar a estudar essas plantas antigas nos registros arqueológicos para poder entender um pouco mais se a gente pode encontrar soluções, digamos, para a situação atual, porque a gente acha que talvez tinha técnicas de manejo de plantas no passado que não são mais sendo utilizados, né? Talvez foram perdidos. A gente agora vai tentar ver como que as pessoas conseguiram viver lá com uma população 10 vezes o tamanho, também numa época que estava seco, naquela época. Então, nesse sentido, assim, a gente está tentando dirigir as pesquisas para as necessidades deles. Acho que essa é a coisa mais importante, né? Que eles têm esse problema, então a gente está tentando direcionar todas as nossas pesquisas para tentar ajudar com esse problema, né? Então, tem que ser uma pesquisa arqueológica que faz sentido e que está querido para os indígenas, né? Eu acho que tem que beneficiar eles de certa forma, né? E no caso das publicações, acho que as primeiras publicações que o Michael publicou tinha os nomes do Afucacá, né, o cacique e outros Quikuro nesses artigos. E esse foi o primeiro exemplo que que autores indígenas foram reconhecidos em artigo científico, né, na arqueologia. Então, esse é um exemplo que a gente está tentando fazer. No caso lá da região do Guaporé, onde a Jennifer também está trabalhando nesse projeto, na região
da terra indígena Rio Branco, que fica ali na região do Rio Guaporé, em Rondônia, na fronteira do Brasil com a Bolívia. Esse é um exemplo que eu vou dar para vocês, assim, né? Porque a gente tem um monte de gente fazendo, isso é uma coisa muito interessante que está acontecendo hoje na arqueologia amazônica. Nós temos, por causa das políticas ativas que foram implementadas nos últimos anos no Brasil e que estão sendo agora muito combatidas, né? Nós temos vários arqueólogos indígenas ingressando em cursos de graduação e agora também na pós-graduação. Então, pela primeira vez na história da arqueologia, né, do Brasil, a gente já tem uma geração de arqueólogas e arqueólogos indígenas que completaram a graduação e estão fazendo pós-graduação, mestrado, e daqui a pouco vão fazer doutorado também. Essa mudança é uma mudança muito bacana. E isso leva, eu posso dizer em nome de nós que trabalhamos na Amazônia, existe uma premissa entre nós que trabalhamos ali, que é, né, que esses alunos esses estudantes são nossos alunos e alunas, ou alunos e alunas de nossos colegas também. Então, eu vejo cada vez mais um engajamento e essas parcerias se fortalecendo. Uma vez mais, digo que isso é uma coisa muito positiva. No caso do Guaporé, da Terra Rio Branco, a gente tem uma história interessante, porque a gente escava um sítio ali que já tinha sido trabalhado nos anos 80 por um arqueólogo gaúcho que já morreu, chamado Eurico Miller. A gente voltou a esse local em 2013, 30 anos depois que ele tinha saído de lá, e essa região é uma região que foi abandonada, ela era ocupada por quilombolas e indígenas, essa região do Rio Guaporé é uma região muito interessante, nós temos várias comunidades quilombolas ali, e populações indígenas também, e a criação de uma reserva biológica, que é uma unidade de conservação, que tem que ser esvaziada de gente, não pode ter ninguém morando ali, levou essas populações foram expulsas de lá, tiveram que sair. Só uma comunidade quilombola ficou e está lutando até hoje. Quando a gente chegou lá em 2013, esse lugar teoricamente estava vazio, não tinha mais ninguém, era natureza. E a gente chega ali, esse sítio é um sambaqui fluvial, ele é uma ilha artificial, construída numa área de banhada, um lugar maravilhoso. E quando a gente chega lá em 2013, tinha um acampamento ali, tinha uma espingarda velha, que tinha resto de fogueira. A gente começou a trabalhar nesse sítio, nós deixávamos as nossas ferramentas e lonas. Em 2014 a gente volta, deixamos ferramentas e lonas. Quando a gente volta depois de 2014, não tinha mais nada lá e tinha uma série de nomes escritos à faca nas árvores. Escrito Aldeia Palhal, nome de pessoas, Carlinhos, Aldeia Palhal. E o Francisco Pugliese, que é nosso colega, que é arqueólogo também, falou, olha, são os Tupari da Aldeia Palhal que vêm visitar esse lugar. A gente começou a fazer uma conversa, escrevemos uma mensagem, deixamos na árvore uma carta, e depois o Francisco foi para a Aldeia Palhal, e de fato eram eles, os tuparis, que nunca abandonaram esse lugar. E aí, o ano passado, em 2020, a gente fez uma primeira etapa de campo em parceria com os tuparis, escavando um cemitério que tem mais ou menos 4.000 anos, que obviamente não é tupari. E os próprios tuparis não se identificam com aquele cemitério, mas eles se identificam com aquele lugar, com aquela paisagem. Paisagem é um conceito muito importante, ele dá essa ligação entre nós. E foi um trabalho muito bacana, foi durante a pandemia, a gente não sabia, a Jennifer estava lá também, que o mundo estava acabando, parando, quando a gente saiu do campo, ligamos o WhatsApp, porque a gente estava vindo no barco, trabalhando nesse sítio. Quando a gente liga o WhatsApp, tudo parado, aquela loucura, foi em março do ano passado. Então, assim, e agora essa parceria com o Tupari, ela está continuando, né? Por exemplo, o Francisco está com o manuscrito pronto, sobre a questão, né, a gente está propondo um redesenho dessa terra indígena que inclua aquela área da aldeia da qual eles foram expulsos para a criação da Rebil, e a coautoria desse trabalho também conta com os arqueólogos indígenas que trabalharam com a gente no campo. E o que eu acho, um pouco seguindo o que a Diane falou, quer dizer, é claro que é fundamental conhecer o passado, é maravilhoso conhecer o passado, nós somos arqueólogos por causa disso, mas a arqueologia custa muito caro, fazer arqueologia, num país que nem o nosso, que está passando por uma crise econômica. Então tem que ter alguma ligação com a arqueologia na Amazônia, isso é uma coisa que eu acho bacana também, ela tem uma ligação com o presente também. Não dá para ficar escavando um sambaqui de 6.000 anos, que tem um cemitério de 4.000 anos, do lado de uma aldeia, algumas horas de viagem de barco, de uma aldeia de uma população que foi deslocada daquele lugar por causa da criação de uma reserva biológica. E o que eu acho interessante, uma vez mais, é que a paisagem permite, né, aquele sambaqui, que para nós traz um tipo de informação, para os tuparis traz outro tipo de informação. E a convergência entre os interesses se constrói a partir da nossa participação, né, dividida de trabalho nesse local. Então, tem outros exemplos. Na região do Tapajós, uma parceria muito legal da arqueologia com os mundurucus, os indígenas mundurucus que estão passando por um processo muito violento de invasão e destruição das suas terras pela expansão do agronegócio da soja, né?
o exemplo que a Jennifer deu no Alto Xingu, né? A Helena Lima, nossa colega, que está trabalhando no Alto Rio Negro também. A gente tem vários exemplos interessantes que estão surgindo agora e que partem de uma premissa de compartilhamento de informação, e mais do que isso, de tomar decisão em conjunto, né? E encontrar um campo, né? Um campo comum que permita essa atuação e a construção dessa parceria entre esses agentes diferentes.